Meus amigos, minhas amigas, muito bom estar aqui novamente, né? Eu sei que eu disse isso em todos os nossos 4 encontros, mas é de coração. O magistério nos traz a oportunidade de reviver esse nosso sonho, de lembrar, né, das angústias, das dificuldades do período de preparação para as provas. Então, eu que prestei o concurso da magistratura do trabalho, né, e tomei posse em 12 de setembro de 2016, tenho essa oportunidade de reviver todos esses passos, de me colocar aqui ao lado de vocês. Eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente se coloca à prova, em dúvidas, etc., mas acreditem, vai dar certo, né? A atividade estudantil, seja para qual fim for, só pode trazer resultados bons, né? Independentemente do nosso desejo, vocês vão colher frutos bons em decorrência disso. Não se esqueçam. Então, vamos em frente aqui com o nosso 4º encontro, em que nós vamos tratar hoje do assunto do momento, né? E é sempre assunto do momento, recuperação judicial, falência, é sempre assunto importante, é sempre assunto muito cobrado, muito discutido, né? Nós passamos ali por reformas na Lei 11.101, e, naturalmente, essas reformas todas geram dúvidas, questionamentos. Lembremos que esses temas têm chegado, né, com maior frequência atualmente aos tribunais superiores, em virtude da maturação dessas alterações, e então vamos aqui conversar sobre alguns temas que eu considero importantes para que nós possamos evoluir em termos de conhecimento dos procedimentos, né, de falência e recuperação. Basicamente, pessoal, como eu já disse em outros encontros, né, nós devemos sempre nos ater à circunstância de que a recuperação judicial é um benefício a favor do devedor. Então, aquele que deve muito, que passa por uma circunstância transitória de insolvência, de problemas relacionados ao fluxo de caixa, né? Então, há um desencontro de contas, mais passivos do que ativos, pode visualizar uma possibilidade de, entre aspas, uma luz no fim do túnel, né? Então, basicamente, que o procedimento de recuperação judicial vai trazer para este devedor uma oportunidade de recomeço e vai dizer, olha, eu vou te dar aqui uma forma de parcelamento, novação, de reorganização das suas obrigações e, com base nisso, você coloca em curso a sua atividade profissional e supera esta hipótese de crise, né? Então, é um benefício para o devedor, que vai ter ali, né, toda uma boa vontade, consentimento dos credores com a postergação dos pagamentos, parcelamentos, deságios, etc. Já no caso da falência, pessoal, nós estamos diante de uma circunstância em que não se é possível ver esta luz no fim do túnel, né? No processo que envolve essa circunstância falimentar, não há justificativas lógicas, jurídicas, econômicas para a continuidade da atividade. Então, se chegou ali a uma circunstância de impossibilidade da continuação. E é neste momento, então, que surge o procedimento de falência, que daí não é mais um instituto a favor do devedor, mas sim a favor dos credores. Aí vocês podem dizer, mas Alex, a falência quase nunca paga todo mundo, como é que pode ser um benefício aos credores e não ao devedor? Simplesmente pelo fato, pessoal, de que naquele momento vai se estancar a sangria, vai se levantar todos os ativos, tentar fazer com que esses ativos possam ser transferidos o mais rápido possível
aos credores, né, de acordo com a ordem de preferência lá do artigo 83 da Lei 11.101. Então, eu sei que não é uma notícia boa ao momento da falência, mas pode ser ainda pior se ela não for decretada, né? Então, nesse sentido, quando nós estamos nesta fase em que há uma dificuldade muito grande, muito séria em relação à continuidade da relação dessa atividade econômica, né, nós entramos nesta fase pré-falimentar. E eu vou tratar com vocês aqui, pessoal, muito mais de procedimento, muito mais do entendimento de prazos, dos atos todos, né, porque, obviamente, a leitura da lei seca vocês conseguem fazer aí, né, de forma independente. Então, vamos tentar, de fato, entender esses principais momentos e objetivos da norma. Então, essa fase pré-falimentar, pessoal, é o momento em que se dá a análise do pedido com base ali na existência de pressupostos da decretação da falência. Como eu disse para vocês, desde o nosso primeiro encontro, o direito empresarial se trata de um ramo da ciência jurídica que pretende nos trazer previsibilidade, que pretende nos trazer uma ordem lógica de análise baseada na segurança jurídica em normas pré-estabelecidas. Né? Então, obviamente, que só vai ser possível a decretação de falência se cumpridos os pressupostos, ou diante das circunstâncias que autorizam a sua decretação. Né? E quais são, então, esses pressupostos, pessoal? Os pressupostos envolvem legitimação passiva do devedor, né, para se verificar, de fato, quem é que pode ser sujeito à falência, e também legitimidade, ou melhor dizendo, legitimação ativa do credor requerente. Porque alguém vai ter que requerer esta falência, pode ser requerida pelo próprio devedor, na hipótese de autofalência, nós vamos ver, mas, como regra, a falência ela é requerida por um dos credores, né? Ou por mais de um dos credores, mas geralmente é assim que se dá. Então, nós vamos ter que analisar a legitimação, né? A pertinência de subjetiva para este pedido. E em quais hipóteses nós podemos ver a falência? Nós podemos ver a falência em hipóteses de insolvência, né, como impuntualidade injustificada. Então, o credor ali ele vai instruir a petição inicial com o título executivo, com o instrumento de protesto. Na hipótese de uma execução frustrada, então o credor ali ele já manejou uma execução contra aquela empresa e não consegue receber. Então, o que ele faz ali? Ele instrui o pedido de falência com a petição inicial, com a certidão lá do juízo em que se processa a execução, para demonstrar para o juízo falimentar que, de fato, há em curso uma medida executiva não satisfeita. Né? E também se pode objetivar a decretação de falência por meio de atos que foram praticados ali, que são considerados atos de falência. Então, o credor ele vai demonstrar que houve a ocorrência de uma das situações previstas lá no artigo 94, inciso 3, lá da Lei 11.101 de 2005. O artigo 94, pessoal, da Lei 11.101, vai nos dizer, então, as hipóteses de decretação, né, de falência, então. Então, o procedimento para decretação de falência. Então, não deixem de ler este artigo 94 da Lei 11.101, tá? Porque, de fato, vai trazer ali uma circunstância de melhor entendimento para vocês, né? Então, nós podemos verificar esses pressupostos. E a autofalência, ela também é possível, pessoal, quando há ali a demonstração contábil referente aos 3 últimos exercícios sociais, né? Então, se levanta ali para fins de instrução daquele pedido de falência, a relação nominal dos credores, a relação dos bens e dos direitos que compõem o ativo, né? Então, isso é muito importante, a quantificação, a listagem de quem são os credores, de quais são os ativos, a prova da condição de empresário, então, a circunstância de regularidade,
é muito importante, né? Livros contábeis, livros obrigatórios, sob pena de incursão em um crime falimentar, né? Como a gente falou lá nas circunstâncias do nosso primeiro encontro, onde nós conversávamos a respeito dos deveres do empresário, né? Então, aqui a manutenção dos livros obrigatórios, né? E os documentos contábeis, e a relação, pessoal, dos administradores dos últimos 5 anos, tá? Porque, de fato, né, pode haver ali alguma intercorrência que seja necessário para fins de verificação, apuração perante esses administradores. E então, Alex, verificados esses pressupostos, automaticamente vai ser decretada ou declarada a falência? Não, né, pessoal? Na verdade, o processo de falência é um processo de ordem jurisdicional que envolve contraditório para a defesa, né? Porque a empresa pode não desejar falir, não concordar com essa circunstância de falência, e então pode apresentar a sua defesa, né? Obviamente que vai ser oportunizada a defesa. E essa defesa vai ser feita por uma contestação ali no prazo de 10 dias, e vai se poder, né, justificar em pontualidade a questão da execução frustrada, né, demonstrar que isso não existe, o contestante também, pessoal, o devedor, ele pode contestar e realizar o depósito elisivo, que é o pagamento daquele título, né? E nesse sentido ele pode realizar a quitação daquela obrigação para se afastar dessas alegações de situação de insolvência, de falência. E, além disso, na contestação, pessoal, o devedor ele pode pleitear a recuperação judicial. Olha que interessante. Nós estamos acostumados como uma decorrência do processo de recuperação não profícua, né? Aquela recuperação que não se aperfeiçoa, com a sua transmudação em falência. Né? Mas o contrário, não a decretação, não após decretada a falência, mas neste momento pré-falimentar, a empresa pode solicitar pleitear a sua recuperação judicial, desde que cumpra os requisitos lá da recuperação. Né? Além disso, pessoal, o devedor ele pode impugnar os fatos, comprovar a não ocorrência de ato de falência, demonstrar ali que não ocorreu qualquer tipo de ato listado lá no artigo 94, inciso 3 da Lei de Falência. Né? Então, ou seja, ao devedor vai ser oportunizado o direito de defesa, observado, né, toda a dialeticidade possível na contestação. E, além disso, pessoal, a sentença ela pode ser denegatória da falência, né? Então, contestado, instruído o processo ali, pode ser denegatória da falência, ou seja, não há o acolhimento do pedido deduzido, seja porque teve o depósito elisivo da falência, seja porque houve ali acolhimento das demais razões razões expostas na contestação, e a respeito disso vai caber apelação em 15 dias, né? Que seria ali uma sentença denegatória, terminativa, então desafiaria uma apelação em 15 dias. Mas a sentença ela pode ser declaratória, concedendo a circunstância de falência, e nesse sentido, com a sentença declaratória, o fim da fase preliminar e início da fase falimentar. E, neste caso, o devedor ele vai ser considerado falido, vai submeter seus bens aos procedimentos de execução concursal e as obrigações, então, vão passar a ser disciplinadas conforme um regime específico. A sentença denegatória ou a sentença declaratória, com os efeitos mencionados, né, vão, de fato, ser objetos, né, do nosso estudo, porque é, de fato, o que vai encerrar este procedimento pré-falimentar, ou esta fase pré-falimentar. Tá? Então, a fase pré-falimentar é esta fase em que nós estamos avaliando as circunstâncias, verificando os elementos, verificando se o caso, de fato, requer o prosseguimento para o próximo estágio. Muito bem.
E então, encerrada a fase pré-falimentar, nós entramos no procedimento falimentar especificamente, né? E na fase falimentar vai ser a fase em que nós vamos verificar a apuração dos créditos e débitos e vai se promover a realização da liquidação dos bens do devedor. Perfeito? Verificação do crédito envolve, pessoal, publicação de edital com sentença declaratória de falência e contendo a relação de credores. Então, obviamente que isso é a título precário, isso é a título inicial, vão sendo levantados os credores, né, na medida em que as circunstâncias ali evoluem, e então se vai verificar ali no caso concreto a relação propriamente. Vão existir, então, habilitações, né, aquelas pessoas que pretendem ali receber uma parcela, né, dos bens arrecadados, vai fazer a sua habilitação e, além disso, pode haver, pessoal, divergência, porque esta lista, ela vai ser elaborada, né, ali em conjunto, ou vai ser elaborada pelo falido, com supervisão do AJ, o AJ é o administrador judicial, né, para que se verifique ali a relação de correspondência. E, obviamente, que aquele que pretenda receber mais ou não concorde pode apresentar suas divergências. E, nesse sentido, essas habilitações e divergências vão ser apresentadas em 15 dias da sentença ao administrador judicial. E aí vai haver a publicação de um edital em que vai trazer a apreciação das habilitações e divergências pelo administrador judicial, e ele vai fazer isso no prazo de 45 dias. Então, vejam só o procedimento, se faz habilitações e divergências em 15 dias ao administrador, o administrador analisa tudo, faz a publicação da análise das habilitações e divergências, no prazo de 45 dias, ele elabora ali uma relação de credores, né? E aí, então, em 10 dias, poderão os credores ali impugnar essa decisão do administrador judicial em relação, né, a esta lista de credores. E aí vai existir uma apreciação das impugnações pelo juízo universal de falência e vai haver a consolidação do quadro geral de credores. Percebe? Então, inicialmente, a relação ali ela é dirigida dos credores para o administrador judicial e após a manifestação e a aglutinação do plano da lista de credores, aí é com o juiz da Vara Universal para apreciação, né, das impugnações e consolidação do quadro. Muito bem? E então, feita esta fase preliminar, vamos à apuração dos ativos, né? Todos os bens do falido, então, sejam materiais ou imateriais, isso é muito importante, pessoal. Muitas vezes a gente acaba pensando, né, só nos bens materiais, veículos, máquinas, equipamentos, imóveis, etc. Mas há bens imateriais também, né, que são muito importantes, como marcas, patentes, outros direitos imateriais que possam ser usufruídos ou garantidos em relação à sua exploração por aquela empresa, né? Então, vão se verificar ali todos os bens materiais e imateriais, todos os livros, todos os documentos, e vai se fazer essa arrecadação, né? Após ali a assinatura do compromisso pelo administrador e ainda para fins, né, obviamente, desta apuração ali dos créditos. Então, vejam só, vai se fazer essa apuração de ativos, né, e o administrador vai auxiliar ali o juízo universal mediante a prestação de um compromisso. O administrador, né, que é parte imparcial ali e que vai auxiliar com conhecimento, vai auxiliar com a prestação de serviços, né, para fins de auxílio nesta quantificação, levantamentos e a qualificação propriamente dos credores, né, e dos créditos em si. Então, este vai sendo o procedimento falimentar, né? E depois de apurados os ativos, pessoal, vai se tentar liquidar bens, né? Porque vai se fazer ali a transferência, né, de bens materiais, bens de difícil
conservação, em dinheiro, né? Porque os credores, na maior parte das vezes, não desejam bens, desejam dinheiro, né? Então, vão se liquidar os bens mediante ali, uma realização de leilão ou qualquer forma de alienação, tá? Pode ser admitidas modalidades alternativas, desde que com a autorização judicial. Então, vejam só, pessoal, neste momento ali, o juiz universal funciona como fiscal da lei, né? Da lei e da ordem, e vai, obviamente, autorizar ou desautorizar um ato ou outro de acordo com a oportunidade e conveniência para fins de curso deste processo falimentar. E ali vai se existir uma ordem de preferência para fins de alienação, pessoal. Geralmente, em primeiro lugar, se faz a alienação da empresa com a venda dos estabelecimentos em bloco, né? Se tenta vender o conjunto, porque obviamente que há um valor agregado maior quando a gente considera toda aquela sinergia que pode advir daquela agregação de bens e direitos, né? Não sendo possível, se passa para alienação da empresa com a venda de filiais ou unidades produtivas isoladamente, né? Eventual cisão pode estar presente aqui a título de operação societária. E não sendo possível esta alienação de estabelecimentos, se faz alienação em bloco de bens que integram ali cada um dos estabelecimentos e alienação dos bens individualmente considerados, se não for possível esta alienação em bloco, né? Claramente a intenção é de venda do todo, né? A venda, o que facilita em termos de procedimento, o que facilita em termos de maior atratividade e também em termos de prazo, né? E aí se faz o pagamento dos credores. As quantias recebidas ali com a realização do ativo, da massa falida, vão ser depositadas em uma conta remunerada em uma instituição financeira, até que se faça a satisfação dos créditos, né, pela ordem de preferência entre eles, em conformidade com a natureza ali, ou seja, créditos extraconcursais, ou seja, aqueles créditos que foram contraídos pela sociedade após o início deste processo falimentar, e que justificam a atratividade, né, da prestação dos serviços, do fornecimento, porque se não se considerar como prioritários os créditos extraconcursais, ninguém vai querer, obviamente, transacionar com a sociedade em falência, porque teria, eventualmente, que aguardar lá como quirografários ou créditos não preferenciais. É por isso que se confere, obviamente, uma preferência aos créditos extraconcursais. E depois vai se analisar ali o pagamento dos credores, né, ou dos créditos concursais, né? Então, vão se fazer ali a distribuição de acordo com a classe de preferência que está lá no artigo 83 para fins de falência, né? E aí se pode encerrar a falência, pessoal, é possível, né? O encerramento da falência, e o encerramento da falência pode ser feito mediante algumas circunstâncias, ou diante de algumas circunstâncias. Ou seja, ainda que nem todos os créditos estejam satisfeitos, porque na maior parte das vezes a gente sabe que não vão estar, né? A liquidação total de ativo, com rateio do produto da realização dos bens, provoca o encerramento da falência. Não tem por que se manter a falência se todos os bens foram vendidos, né? Se não há mais bens ou direitos a serem apurados, a serem vendidos, alienados, não há por que se manter aquele procedimento de falência em curso. Portanto, neste momento, se encerra o interesse, né, na manutenção do processo, na manutenção ali daquela circunstância, tá certo? E aí, então, pessoal, no prazo o administrador judicial também vai apresentar suas contas no prazo de 30 dias, tá? Feito o encerramento ali, feito o pagamento, feita a liquidação toda, o administrador judicial apresenta as contas. No prazo de 10 dias depois do julgamento das contas, o administrador vai apresentar um relatório final da falência para que ele possa receber 40% do valor da sua remuneração. Então, vejam que há um pagamento escalonado, né, também do administrador judicial, para que ele se mantenha, né, digamos assim, motivado, né, à realização das suas atividades.
E diante do relatório final, o juiz universal lá vai proferir uma sentença de encerramento e vai publicar essa sentença em edital, né, a respeito de qual cabe a apelação, né, porque encerra o procedimento como um todo. E nesse sentido, há essa necessidade de publicidade, a exigência de editais, para que se leve ao conhecimento da maior parte, a maior quantidade possível de pessoas. E o trânsito em julgado da sentença de encerramento vai promover o fim da suspensão da prescrição das obrigações do falido. Tá? Então, este é o efeito do trânsito em julgado, que encerra essa suspensão da prescrição das obrigações do falido. Então, aqui nós encerraríamos o procedimento falimentar, pessoal. E aí, há um procedimento, uma fase, melhor dizendo, pós-falimentar, né? Que, então, realizado todo o ativo e rateado ali o produto, com a liquidação dos bens, o processo falimentar ele vai ser extinto. As obrigações podem ser extintas antes do encerramento ou concomitantemente a este. A extinção das obrigações do falido, pessoal, com pagamento de todos os créditos, com o pagamento, depois de realizado todo o ativo de mais de 25% dos créditos quirografários, com o decurso do prazo de 3 anos a contar da decretação da falência, ou com a extinção do processo falimentar, tá? Então, aqui é a extinção das obrigações do falido, então pode-se dar nessas circunstâncias. Então, pagamento de todo o crédito, pagamento, depois de realizar todo o ativo, de mais de 25% dos créditos quirografários, né? Isso significa que todas as classes preferenciais foram pagas, e além disso, 25% dos créditos quirografários, ou também com decurso de 3 anos contados da decretação de falência, ou com a extinção do processo falimentar. Perfeito? Então, essas são as formas de se extinguir as obrigações do falido, tá certo? E sujeitos do regime falimentar, pessoal. Sujeito passivo, né? Quem é que pode aqui sofrer, né, essa questão da falência? Então, empresários individuais, empresa individual de responsabilidade limitada ao tempo em que existia a Eireli, com a transmudação, né, para a sociedade limitada unipessoal, passou a ser esta a possível. As sociedades empresárias, então, todas aquelas, e inclusive o produtor rural que tenha se submetido ao registro, né, e também ali nós podemos ter outras sociedades, como, por exemplo, que são totalmente excluídas, né, como a empresa pública, a sociedade de economia mista, entidade de previdência complementar fechada. Então, há ali na norma algumas autorizações e algumas exclusões daqueles que podem ser considerados sujeitos passivos do procedimento de falência ou do processo de falência. Perfeito? Além disso, pessoal, aí de outro lado, nós temos as circunstâncias para a recuperação judicial, né? Então, o que nós vamos entender por recuperação judicial? Nós vamos entender por recuperação judicial esta possibilidade de se fazer a superação, ou se propiciar uma superação daquela circunstância episódica, daquela circunstância transitória de crise, né? E a recuperação judicial, ela pode ser feita por mais, ela pode ser feita por mais de um meio. Nós vamos ver quais as hipóteses, né, que podem ser utilizadas para fins de recuperação. E só pode pedir a recuperação judicial, ou ser objeto ali de recuperação judicial, pessoal, aquele que exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos, não seja falido, e se foi, que as responsabilidades estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado, não tenham há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, não tenham há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base em plano especial, lá previsto na lei das microempresas e empresas de pequeno porte, e não tenha sido condenado ou não tenha como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer crime falimentar.
Então, basicamente, inicialmente, são essas as restrições para a, a apresentação de recuperação judicial. E aqui, pessoal, na recuperação judicial, é importante que vocês observem, pouco a gente fala sobre isso, que a apreciação do plano pela Assembleia Geral de Credores, ela se dá em classes diferentes. Então, geralmente, a doutrina aponta 4 classes, tá? A primeira classe sendo composta por aqueles créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. E aqui, nesta primeira classe, o voto, pessoal, é da maioria simples dos credores presentes na Assembleia, independentemente do valor do seu crédito. Então, esses credores da classe 1, eles votam por cabeça e não pelo valor do crédito. Daí porque, para quem advoga perante a Justiça do Trabalho, é muito importante, nessas circunstâncias em que a empresa está em recuperação judicial, se pedir que o juiz trabalhista oficie juízo universal para que seja feita a reserva de crédito, porque com a reserva de crédito se dá a habilitação deste reclamante lá perante o quadro geral de credores e propicia que este trabalhador possa votar na Assembleia. Então, lhe confere um direito de participação, lhe confere um direito muito básico republicano, né, de participar por cabeça nesta votação que vai, muitas vezes, conferir ali o rumo do sucesso ou do insucesso, do valor do pagamento que lhe é devido. Né? Então, muito importante esta reserva de crédito. E para a classe 2, pessoal, são aqueles créditos com garantia real, até o valor do bem dado em garantia. Aqui o voto é por mais da metade do valor total dos créditos presentes na Assembleia e, cumulativamente, votação favorável da maioria simples dos credores presentes. Tá? Então, aqui há uma somatória, né, de circunstâncias. Valor de mais da metade do crédito presente e também de maioria simples dos credores presentes, né? E classe 3, pessoal, são os créditos quirografários ou subordinados. Aqui o voto é de mais da metade do valor total dos créditos presentes na Assembleia e, cumulativamente, voto favorável da maioria simples dos credores presentes. Mesma circunstância, então, de votação para a classe 2, que são os créditos garantia real, e para o crédito classe 3, que são os créditos quirografários ou subordinados. Né? E a quarta classe, que são os créditos titularizados por microempresas e empresas de pequeno porte. Aqui a votação é por maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Então, vejam, o tratamento é o mesmo na classe 1 e classe 4, que é um voto por cabeça para os trabalhadores e também para os credores, microempresas e empresas de pequeno porte. Para os demais, há uma somatória de circunstâncias, ali, valor do crédito e mais maioria simples, tá certo? E então, nós temos aqui uma circunstância, pessoal, que é a possibilidade de, ainda que não obtida a aprovação pelos credores, o juiz poderá conceder a recuperação judicial. Se houver, obviamente, né, se estiver diante de uma situação excepcional, vai se poder fazer esta incursão, né, da vontade judicial. Então, nós temos ali um mecanismo novo que foi trazido, né, para a nossa legislação, que é um mecanismo chamado de cram down, então C-R-A-M, down, né, D-O-W-N. É um mecanismo jurídico de recuperação judicial que vai permitir que o juiz aprove um plano de recuperação, mesmo sem a unanimidade ou aprovação de todas as classes, tá? Desde cumpridos requisitos específicos ali, como a aprovação de um número mínimo de credores, a viabilidade do plano, e que na prática, de fato, né, seja recomendável esta imposição, né? Porque, como regra, é importante que a gente observe, vigora o princípio
da autonomia da vontade, né, na pactuação, no estabelecimento da forma de recuperação, na elaboração de plano e etc. Mas aí o juiz universal, na maior parte das vezes, participa como um fiscal, como eu já disse para vocês. Mas nessa hipótese, pessoal, ali o juiz, então, pode, diante de uma circunstância de voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes em Assembleia, independentemente de classe, aprovação de maioria das classes credores na condição em que haja ali somente duas classes e aprovação de pelo menos uma, e na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados de acordo com a forma de votação e ausência de tratamento diferenciado na classe. Então, diante dessas circunstâncias, pode o magistrado ou a magistrada, né, impor a concessão da recuperação judicial, né, mesmo com o não cumprimento de todos os requisitos legais. É o que se chama de cram down, mas gravem que este é um instrumento excepcionalíssimo e que só deve estar presente diante do cumprimento dos seus requisitos, tá? E a recuperação judicial, pessoal, pode se dar por diversos meios, né? Meios estes principalmente listados no artigo 48 da Lei 11.101. Então, vai dizer para a gente aqui que poderá requerer o devedor, aqui quem é que pode requerer, né, perdão, o artigo 48 vai dizer para a gente quem é que pode requerer. E o artigo 50, então, o artigo 48 a gente já viu, né, eu já falei para vocês aqui a respeito de todas essas hipóteses aqui, não esqueçam de ler e reler esse dispositivo. Então, é quem pode requerer a recuperação judicial. E também, pessoal, o artigo 50, de igual envergadura e importância, vai dizer para a gente quais são os meios de recuperação judicial, como se pode promover a recuperação judicial, quais são os instrumentos que podem levar a esta superação de crise. Então, por exemplo, concessão de prazos, condições especiais para pagamentos das obrigações vencidas, operações societárias também podem ser muito profícuas para a superação deste momento de crise. Pode ser, de repente, com o destacamento de determinadas unidades, filiais, ou mesmo de uma atividade desempenhada por aquela empresa, se leve ali ao desacoplamento de uma atividade que não esteja contribuindo pela sinergia de toda a atividade e pode levar a esta oportunidade de superação de crise. Então, por exemplo, cisão, incorporação, fusão, ou mesmo transformação da sociedade, podem ser ali utilizadas como meios de recuperação judicial, né? Alteração de controle societário, substituição parcial ou total de administradores, modificação de órgãos administrativos, trespasse, né? O trespasse é aquela alienação de estabelecimento, arrendamento de estabelecimento, inclusive ali redução salarial, compensação de horário, redução de jornada, mediante acordo e convenção coletiva, né? Muito cuidado com os créditos advindos da relação laboral, porque se trata, né, de créditos oriundos de relações assimétricas e onde há assimetria, há maior dirigismo, né, por parte do nosso Estado, com a necessária participação aí de entes coletivos, né, entes sindicais, pactuando ali por meio de convenções, por meio de acordos coletivos, atos coletivos, alguma forma de flexibilização de direitos trabalhistas, que são direitos de ordem fundamental, né? Então, podem ser feitas ali vendas de sociedades, de bens, pode-se fazer ali usufruto da empresa, administração compartilhada, emissão de valores imobiliários. Então, há diversas formas, né, de se fazer esta circunstância da recuperação judicial, tá? E o procedimento da recuperação judicial, como um todo, né, vai ser ali analisado e acompanhado pelo magistrado no âmbito das suas atribuições, tá certo? Então, aqui são as principais características de cada procedimento de falência, procedimento de recuperação judicial, e então nós entraremos agora em algumas análises práticas, né, para tornar aqui o nosso encontro
um pouco mais dinâmico, um pouco mais prático, nós temos visto, né, muita cobrança em relação a entendimento jurisprudencial, informativos, etc., e é justamente a respeito disso que nós pretendemos debater um pouquinho aqui. Então, o que, que nós temos aqui diretamente, pessoal? Nós temos uma circunstância envolvendo aqui uma questão dos créditos extraconcursais, né? Então, nós acabamos de falar a este respeito, né? Então, os créditos extraconcursais são estes créditos que são originados após o início do procedimento ou do movimento concursal, né? Então, pensem no concursal como sendo ali aquela apuração de créditos e débitos até o momento do pedido, né? Até o momento em que, de fato, se consolida esta circunstância de recuperação judicial ou falência. Após este momento, nós temos algumas necessidades negociais ainda em curso, até para manutenção do patrimônio ou cumprimento de obrigações. Nós temos pessoas que devem prestar serviços, nós temos ali alguns empregados que continuam, nós temos ali advogados, nós temos outros profissionais, e então esta remuneração ela deve ser entendida como extra concursal para que seja recebida em primeiro lugar, porque se não for assim, obviamente que essas pessoas, né, não teriam nenhum interesse em continuar a prestação. Então, como o fazem, né, com um entendimento de benefício ao todo, que todos ali vão usufruir disso, se considera como essa concursal. Então, nesse sentido, pessoal, aqui, este primeiro recurso especial, nós tínhamos aqui uma circunstância em que havia uma recuperação judicial que foi convolada em falência. Então, nós sabemos que o procedimento de recuperação judicial, ele, muitas vezes, ele pode ser um procedimento inicial, que uma vez sendo mal sucedido, não se revelando como efetivamente profícuo para fins de superação do estado de crise, ele pode ser convolado em falência, né? E, nesse sentido, a obrigação contraída pela devedora durante a recuperação judicial, então vai observar ali os artigos 67 e 84, né, lá da Lei 11.101, que foi modificada pela Lei 14.112 de 2020, e aqui, pessoal, eu peço encarecidamente que vocês observem as mudanças trazidas pela Lei 14.112 de 2020, porque é uma norma relativamente recente, né, sobretudo excluindo o período de pandemia, em que não se discutiu tanto o assunto, né, mas há efeitos da pandemia, né, que obviamente levam à incursão da lei de falências. Então, muita atenção a esses temas aqui que foram trazidos pela Lei 14.112. Então, aqui se considerou como crédito extraconcursal. E no crédito extraconcursal, pessoal, não há aquela limitação a 150 salários mínimos, né? Então, o crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, originado de obrigação assumida após o deferimento da recuperação, é extraconcursal, não cabendo a limitação do seu pagamento a 150 salários mínimos. Quando a gente fala de falências, que a gente observa aquela norma de classificação dos credores, lá no artigo 83, a gente verifica lá, né, créditos decorrentes da legislação do trabalho até o limite de 150 salários mínimos, né? Isso não significa dizer que o excedente não vai ser pago, mas sem essa ordem de preferência, vai ser pago a título de crédito quirografário, né? E aqui, pessoal, há uma importância de a gente saber que, além de o crédito extraconcursal ser pago em primeiro lugar, a gente saber que o STJ atrelou a natureza jurídica de serviços advocatícios à natureza trabalhista de créditos, né? Então, isso foi tratado no tema repetitivo 637, por isso que eu trouxe esses dois representativos jurisprudenciais aqui. E no tema 637, lá nós vemos que os créditos resultantes de honorário advocatício têm natureza alimentar e equiparam seus trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei 7661, ou seja pela forma da Lei 11.101, observado o limite do valor previsto no 83. Então, vejam só, o limite é de 150 salários mínimos para cada credor, enquanto titular daquela classe preferencial,
E isso se aplica tanto aos empregados, como também aos advogados, né? Aqueles valores que eles tinham para receber ali da massa, tá certo? E aí o item 2 desse tema repetitivo já nos diz que são créditos extraconcursais os honorários de advogados resultantes de trabalho prestados à massa depois de decretada a falência, nos termos 84 e 149 da Lei 11.101. Então, vejam que os temas aqui, eles se complementam, né? Na verdade, que o recurso especial está replicando o entendimento que já havia sido firmado neste tema repetitivo 637, tá certo? Então, muita observância a isso. Crédito essa concursal em primeiro lugar, sem limitação de 150 salários mínimos, e há uma equivalência da natureza trabalhista para honorários advocatícios. Muito bem? Tema extremamente importante, pessoal. Nós temos aqui outros representativos da jurisprudência que vão dizer o seguinte para a gente aqui. Antes, pessoal, lá nos termos da Lei 11.101, né, nós tínhamos aqui um representativo da recuperação judicial, não se fazia uma quantificação em termos de efetiva importância da obtenção de certidões de regularidade, né? Então, isso levava, muitas vezes, ao deferimento de recuperações judiciais sem esta comprovação, tá? Mas após a entrada em vigor da Lei 14.112, se tornou indispensável a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais para que se possa pensar no deferimento do pedido de recuperação judicial, tá? Então, o STJ passou a entender que no deferimento da recuperação judicial, havia, antigamente, uma ausência de necessidade de demonstração de regularidade fiscal, de acordo lá com o artigo 57 da Lei 11.101 e também do artigo 191-A do Código Tributário Nacional. Mas, no entanto, a Lei 14.112 promoveu modificações e passou a prever esta necessidade de demonstração de regularidade fiscal. E então houve uma alteração do entendimento do STJ, que passou a considerar como imprescindível para fins de deferimento da recuperação judicial a comprovação da regularidade fiscal. Tá certo? Então, isso está aqui representado nesses dois julgados. O segundo aqui, plano aprovado em Assembleia Geral de Credores, requisito promulgação, juntada de certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Exigência desta Lei 14.112 de 2020, que promoveu alterações, reforma na Lei 11.101. Percebe? Muito importante esta alteração, pessoal. Cuidado com isso, tá? Antigamente, o entendimento do STJ era em outro sentido, no sentido da desnecessidade da comprovação da regularidade fiscal, e agora passa a ser o oposto. A lei nova aqui, a 14.112, trouxe essa obrigatoriedade. Tá? Além disso, pessoal, muito se discute a respeito da presença do Ministério Público nos processos envolvendo aí as demandas, né, relacionadas a massas falidas, empresas em recuperação judicial, né, muito por conta do Decreto-Lei 7.661. Mas, na verdade, pessoal, há principalmente, né, uma preocupação em termos de possibilidade de atuação. Então, não há um vício de nulidade em decorrência da falta de intervenção pura e simplesmente do Ministério Público nos processos de falência, tá? Principalmente atualmente, né? Antigamente, lá no decreto 7661 de 45, se exigia esta participação. Mas, na verdade, pessoal, quando a gente estiver falando, por exemplo, de uma demanda revisional do valor do crédito habilitado na falência, ali proposta nos termos da Lei 11.101, por exemplo, não há ali, pessoal, uma obrigatoriedade de participação do Ministério Público. Há uma autorização para o representante do Ministério Público, né, até o encerramento da falência, pedir exclusão, outra classificação ou retificação de qualquer crédito, nos casos ali, obviamente, né, de falsidade, dolo, simulação, fraude, e etc.
Mas, no entanto, na égide da Lei 11.101, pessoal, o Ministério Público, ele não é mais obrigado, esta obrigatoriedade, não há essa obrigatoriedade de participação, a não ser que efetivamente exista um fator de ordem pública, um fator superior. E aqui o que se está dizendo é o seguinte: será que o fato de não se ter a participação do Ministério Público em uma falência ajuizada lá sob a égide do Decreto-Lei 7661 de 45, geraria uma irregularidade, geraria uma nulidade do processo de falência? E o STJ entendeu que não, pessoal. Aqui, a ausência de prejuízos, né? Então, aquela velha máxima, né, de que não há nulidade diante da ausência de prejuízo. Então, se não houve prejuízo declarado, não há esta nulidade, não há por que se entender como irregular, tá certo? Então, duas informações importantes aqui: alteração, desnecessidade de participação do Ministério Público obrigatório em todas as demandas, né, envolvendo a massa falida, e caso não tenha participado nos termos da Lei 7661, vigora aí o princípio da instrumentalidade das formas, ausência de nulidade onde não há prejuízo. Perfeito? E a última representação aqui, pessoal, vai trazer uma discussão que é uma discussão muito efetiva, tá? No caso, por exemplo, de descumprimento do plano, há, de forma automática, convolução em falência, ou seria possível realizar uma nova convocação de assembleia para se deliberar, pessoal? E, na verdade, esta é uma discussão diante de uma previsão, né, de cláusula cláusula constante na primeira deliberação, sobre a possibilidade de nova convocação em caso de cumprimento do plano, né? Então, ali houve o estabelecimento, a assembleia, houve a criação desse plano, a idealização do plano, e já se previu que, na hipótese de ausência de cumprimento integral, ou melhor dizendo, na hipótese de descumprimento do plano, que haveria uma nova convocação, né? E, nesse sentido aqui, o STJ entendeu, pessoal, que vigora a autonomia da vontade e que a inserção de cláusula, possibilitando essa nova convocação, a fim de evitar o direto e imediato, a direta e imediata convolução em falência, está no âmbito da liberdade negocial dos credores, tá? Então, se os próprios credores, que são os maiores interessados no recebimento do crédito, optaram por mais uma tentativa para manter a empresa, essa decisão que foi firmada em audiência está de acordo com a lei de recuperação judicial e não teria por que haver um dirigismo estatal, um dirigismo judicial impedindo esta nova consulta, esta nova deliberação. Perfeito? Então, muito cuidado com isso, pessoal. Quando nós estamos falando de direito civil, nós já temos, né, obviamente, o maior culto à autonomia da vontade, à autonomia privada, e aqui muito mais em termos de direito empresarial, né? Então, se os próprios credores, que são os maiores interessados, fizeram esta previsão, não há por que nós considerarmos que esta não seria uma previsão, um acordo válido entre as partes envolvidas. Perfeito? Então, por hoje era isso, meus amigos e amigas. Espero que vocês tenham conseguido aí adquirir algum conhecimento novo em termos deste processamento da falência e da recuperação, e nós tentamos trazer aqui também alguns temas práticos. Muito obrigado pela oportunidade, espero vê-los vocês em breve, e espero, de verdade, poder vibrar pelas conquistas de vocês, que certamente virão. Até logo, minha gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.